Senhor para todos. Eu sei que está frio, mas vocês não estão dormindo. Amém? Eu estive no Rio Grande do Sul a serviço, não a passeio. No mês passado, peguei lá 10 graus e achei para mim normal. Não estava tão frio assim não. A gente acha que é frio, mas não é muito não. Irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por mim estar aqui nessa noite. O pastor André não se encontra, está pregando uma festividade dos homens ali na igreja do Bessa, em João Pessoa. E o pastor Moisés se encontra em Itatuba, em uma das nossas congregações. Eu quero também agradecer aos irmãos e irmãs que às vezes mandam recado para o pastor André, perguntando cadê Rocha, que nunca mais ouvi Rocha. Realmente faz uns 3 meses que eu não assisto um culto aqui à noite. Amados irmãos, eu quando não estou aqui na igreja, eu estou no campo da missão. São mais de 30 congregações. A diretoria não tem condições de dar assistência só, então eu ajudo eles. Gosto de missões e é por isso que eu vivo mais no campo. O mês passado era para me pregar, mas a nossa missionária Jacilene estava aqui e Esdras tinha falado comigo também. Eu disse, põe ela porque eu sou de casa, eu prego depois. E já tinha convidado um dos meninos para pregar e depois fomos botar Jacilene. E eu assisti depois a mensagem dela no YouTube, uma mensagem muito abençoada. E nessa noite, amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem que o tema é a intervenção de Deus a favor do seu povo. Eu vejo muitas pessoas falarem em crise, falam que a coisa não está boa, que o país está partindo, quem sabe aí para uma inflação. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, você que está em casa, nós dependemos de um só Deus, que é o Deus que nós o servimos. Para Deus, tanto faz o país estar com inflação como sem inflação, quem está no governo, quem não está no governo. Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo o seu povo. Eu espero que Deus me use e que vocês sejam grandemente abençoados. E você que me ouve em casa, ou você que está aqui nessa noite, eu estive orando com minha esposa antes de vir para cá, e pedindo a Deus que trouxesse as pessoas certas, e as pessoas também que estão em casa, para ouvir. Eu espero que quando terminar essa mensagem, você levante a sua cabeça, e se coloque na posição como um soldado. Soldado não anda de cabeça baixa, ele anda de cabeça erguida, olhando para o alvo, que é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia sentado mesmo, porque vocês já tiveram várias vezes sentado em pé. Fica sentado mesmo. Abra no livro de Esther. Para um novo convertido, você abre no meio da Bíblia, que é o livro de Salmos. Volta, é Jó e Esther. Vai ficar bem fácil para você. Isso é normal, o novo convertido não manusear bem a Bíblia. Agora quem já é um pouquinho, é uma vergonha se não souber manusear a Bíblia. É falta de escola dominical. Eu tenho 31 anos que me converti. Só deixo de vir para a escola dominical se eu tiver alguma coisa lá fora para fazer, eu estiver viajando. Mas escola dominical é bom porque a gente estuda e aprende. Livro de Esther, capítulo 6. Versículo de números 12 e 13. Esther 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, tu não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento te dar graça, te louvar, te dar graça pela honra não merecida, não privilégio,
Mas o Senhor, creio, que pela sua misericórdia, escolheu hoje à noite para mim transmitir a tua palavra. Tu sabes que faz 3 meses que eu tento transmitir e não deu certo, o dia é hoje. E eu creio, ó Deus, que tu trouxesse as pessoas certas, também as que estão em casa. Eu te peço, Espírito Santo do Senhor, meu amigo, meu ajudador. Tu sabes que eu não passei em nenhum seminário, não sou contra, sou a favor, mas tu sabes porque eu não passei. Mas tudo que eu prego, que eu tiro da tua palavra, é o Senhor que me ensina, é o Senhor que revela, e o Senhor tem mostrado que é comigo, e que nessa noite não seja diferente, de quando eu abrir os meus lábios, a minha boca, não seja o que fale, mas o teu Espírito fale, que nessa noite haja cura, tanto aqui como as pessoas que estão em casa, haja restauração, haja renovo. Ó Deus, como eu sempre digo nas minhas orações, de quando encerrar esse culto, que nós voltarmos para nossas casas, voltamos como menino espiritualmente falando, pulando na tua presença, glorificando, exaltando o teu nome e dizendo obrigado, porque o Senhor nos visitou nessa noite. Cerca este arraial com coluna de fogo, coloca anjos na entrada desse templo. Nós sabemos que a alguns metros está acontecendo uma festa conhecida como o maior São João do mundo, mas o teu povo se deslocaram para vir à tua casa, para te adorar. Outros não puderam vir, estão em casa, mas o mesmo Deus que age aqui é o Deus que age na casa dos teus filhos. Que aquele que estiver enfermo espiritualmente seja curado nessa noite, e o corpo físico também seja restaurado. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e usa conforme lhe apraz. Recebe os louvores que os levitas entoaram nessa noite. Recebe por gratidão, por tudo que o Senhor tu fizesse na nossa vida. E muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. A intervenção de Deus a favor do seu povo. Para nós termos um conhecimento e saber quem é Mardoqueu, nós temos que andar um pouquinho no livro de Esther. E eu vou ser breve, mas falarei até onde Deus ordenar que eu devo falar. O rei Assuero governava 127 províncias. Resolveu dar uma festa, e essa festa durou 180 dias. Segundo a minha Bíblia de estudo diz que foi uma das maiores festas. 180 dias não é brincadeira. Tome vinho, tome bebida e tome gente. Depois disso ele resolve mais 7 dias. E nesses 7 dias ele chama os príncipes, aqueles braços direitos dele. E a minha Bíblia de estudo diz que quando ele estava um pouco embriagado, manda chamar sua esposa Basti. Segundo a minha Bíblia diz que era uma mulher formosa, bonita, e ele queria apresentar os seus convidados, que ela também estava junto com as suas convidadas, uma festa paralela, mas ela se recusa ao chamado do rei, e isso não é bom, isso não foi bom. Vamos falar no nosso linguajar, o rei passa vergonha, porque a sua esposa não aceitou o seu convite de vir para ele apresentar os seus convidados. É a mesma coisa de eu convidar alguns irmãos para ir na minha casa e eu dizer para eles: agora eu vou chamar minha esposa para apresentar vocês. E a notícia que eu recebo é que Dolores diz: eu não vou, eu não quero estar lá, eu vou passar um pouco de vergonha. E isso não foi bom. E ali os seus servos, os seus conselheiros, ficou preocupado, porque isso ia sair, essa notícia, nas 127 províncias, no seu reinado. E o que é que eles chegaram a dizer? Que as mulheres dos príncipes não iam obedecer os príncipes quando ele chamasse,
Por quê? Porque eles iam citar, se Vasti não obedeceu a Assuero, por que eu tenho que obedecer a vocês? O conselho deles foi o seguinte: deixa ela, faz um edital e manda para as províncias e traga moças solteiras, virgens, e elas, entre elas, o rei vai escolher uma. E Deus fez, isto é essa graça aos olhos do rei. Ele amou mais do que todas as outras e coloca a coroa que pertencia a Vasti na cabeça de Esther. E 2 servos dele não gostou muito do negócio. Planeja a tirar a vida do rei Assuero. E quem está na porta do rei, do palácio, é justamente Mardoqueu. Eu, quando era menino, hoje eu não escuto muito, mas tinha aquele ditado: sou sertanejo da gema. Aquele ditado que meu pai e minha mãe diziam, principalmente minha mãe: cuidado no que vocês andam conversando, porque parede tem ouvido e mato tem olho. Isso era um ditado velho, hoje eu não vejo ninguém usar. Não sei se ainda usa, os mais antigos no sertão. Mato tem olho e parede tem ouvido. E realmente naquela parede, naquele local, estavam os ouvidos de quem? De Mardoqueu. E Mardoqueu ouviu, quando os dois estavam trameando como deveria tirar a vida do rei. Mardoqueu manda avisar a Esther. E Esther diz para o rei, e o rei manda investigar o caso. E resumindo a história, o caso vem à tona e realmente confirma que os dois estavam realmente planejando de tirar a vida do rei. São enforcados todos os dois, mortos. E na minha Bíblia de estudo mostra também que Amã, o agazita, perverso, soberbo, enganador, queria assumir um cargo. O rei chama ele e coloca o seu anel na mão dele, no dedo dele. E ele passa a ser o maioral dos príncipes, um homem chamado Amã. E Amã, que era muito arrogante, aonde ele passava, as pessoas se dobravam. Não era assim não. Oi Amã, oi Amã. Não, a minha Bíblia de estudo diz que se dobrava, quem sabe até se deitava. Mas entre esse povo estava um homem por nome Mardoqueu. E Mardoqueu não se dobrava, não se curvava, a um ponto que foram dizer para Amã quem era Mardoqueu, que Mardoqueu era da linhagem dos judeus, e que jamais ele se dobraria. A minha Bíblia de estudo fala também que como Mardoqueu se dobraria diante de um homem que fazia parte de um povo que Deus já tinha amaldiçoado lá atrás, lá no Êxodo, capítulo 17. Quem é esse Amã? Esse Amã faz parte dos amalequitas, aqueles que entraram em guerra com Israel, quando Israel caminhava no deserto. E de onde veio os amalequitas? Esaú tinha um filho, e o filho tinha a concubina, e da concubina nasce os amalequitas. E Amã conta para sua esposa. E a sua esposa disse: olha, vou te dar um conselho. Faz uma forca e vai até o rei Assuero e pega a cabeça de Amã. Pega a cabeça de Mardoqueu. E ele sai de manhã cedo. Mas antes dele chegar no palácio, Deus chega primeiro. Quando a gente pensa que Deus está dormindo, Ele está acordado. Quando aí você pensa que Deus não está agindo, Ele está trabalhando ao nosso favor. Amã vai justamente lá no palácio para falar com Assuero, para pedir a cabeça de Mardoqueu. E Deus tira o sono do rei. E esse episódio que aconteceu com Mardoqueu estava escrito nos livros do rei. E ele pede ao seu servo para ler de madrugada, porque não conseguia dormir. Porque Deus, quando Deus quer agir, Ele tira o sono. Quando Deus quer operar, Ele tira o sono.
tirou o sono. E quando os seus servos abrem o livro, qual é a história que passa para o rei? É justamente a história de Mardoqueu, do livramento que o rei teve através de Mardoqueu, do recado de Mardoqueu. E o rei pergunta: o que foi que fizeram com este homem? Qual foi a honra que deram a ele? Nenhuma. Aí na hora que ele está conversando com o seu servo, é a hora que Amã entra e passa no jardim do palácio. O rei escuta o barulho e pergunta: quem é que está aí? O servo do rei diz: é Amã, manda ele vir aqui. E quando Amã se aproxima, olha o que é que o rei diz. Eu vou ler porque fica bem melhor para vocês entenderem. Então disse o rei: quem está no pátio é Amã, que entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim, arrogante e soberbo? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cujas honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada. E leve-ne o cavalo perante as ruas da cidade, e pregue-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas quando eu estou estudando uma mensagem, eu tenho 3 Bíblias para me ajudar melhor. A última Bíblia que eu tenho foi o pastor André que me deu de presente. Interessante que quando o rei está falando com Amã, ele diz: quem, se não for eu? A ele mesmo, com sua própria boca, ele decreta o que deve ser feito. Ele diz: tudo isso, o rei escolha um príncipe, o maioral dos príncipes, para puxar o cavalo. Quem era? O maioral era Amã. O maioral era Amã, era ele. E ele com sua própria boca disse ao rei: escolha o homem maioral dos príncipes para puxar o cavalo. Qual é a surpresa de Amã? É que o rei diz: olha, tudo que tu disseste, tu não deixa cair uma palavra sequer. Vai agora à procura de Mardoqueu, aquele que fica lá na entrada do palácio. Veste e vai com ele nas ruas. Meu irmão, cai a ficha um pouquinho aí. Eu queria estar na hora lá para olhar para a cara de Amã. Como é que Amã vai pedir a destruição do seu inimigo? E Deus inverte a coisa. Inverte tudo. Amã era maioral dos príncipes. Amã, onde ele passava, as pessoas tinham que se curvar. Aí imagine Amã andar a cidade, a rua, puxando o seu inimigo, com as vestes do rei, com o cavalo do rei, e gritando. Quem sabe dizendo: ei, você que está aí, dentro de casa, põe a cabeça na janela, saia fora, venha ver aqui o homem que o rei está honrando.
Que vergonha para Amã. E a Bíblia diz que ao final da caminhada, Mardoqueu volta novamente para a porta do palácio do rei, e Amã volta para casa com a cabeça coberta, cabeça baixa, com vergonha. Chega lá, conta a história, no que nós lemos nessa noite. E a sua esposa diz: se realmente ele é descendente dos judeus, tu apenas começaste a cair. Ei, meu irmão, você acorda para Jesus, bichinho, cheirosinho, lindo. O Deus que nós servimos é grande. Eu sempre digo, mexer com quente, pode mexer, mas ainda você corre um risco. Mas mexer com crente fiel a Deus, você vai ter só o trabalho, cuidado que você cai. Olha o que nós estamos vendo aqui na história de Mardoqueu. Depois este homem faz um decreto para aniquilar os judeus, para acabar com os judeus. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa festa nos judeus que tem chamado Purim, que significa sorte, por causa disso aqui. Ele engana Assuero, dizendo que daria 10 mil talentos de prata, de ouro, se aniquilasse um povo que era realmente diferente, que jamais se dobraria. Resumindo toda a história, para nós entrarmos nos pontos ainda que Deus me deu nessa noite, é que a forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado nela. E minha Bíblia de estudo diz que a forca tinha quase 9 metros de altura. Imagine o maioral dos príncipes, aquele homem que o povo se dobrava, quando olhava para aquela forca, que era para um homem simples, chamado Mardoqueu. Quem é que está lá? Amã. Tiraram o anel de Amã. Quem terminou com o anel de Amã foi Mardoqueu. Com sua casa, seus 10 filhos também foram aniquilados. E o povo de Israel venceu a batalha, porque Deus era com seu povo. Isso é apenas um resumo da história. Agora vamos ver o que Deus tem para nós. Tema a intervenção de Deus a favor do seu povo. Primeiro, Deus trabalha de forma invisível. Jamais Mardoqueu tinha ideia, ou se passava na mente dele, que Deus estava trabalhando a favor dele, tirando o sonho do rei, para poder mudar o quadro, para mudar a situação. Meus irmãos, eu não sei qual batalha, qual tempestade que tem se levantado ao seu favor. Eu sei as minhas. E quero te também dar um conselho. Não pede para Deus te tirar. Pede para Deus estar contigo. Não pede para Deus matar o teu inimigo. Peça para Deus, para teu inimigo ver a tua vitória. Esse é o Deus que nós o servimos. Eu sei que não é fácil. As lutas muitas das vezes se levantam, que a gente chega a dizer: cadê Deus? Deus esqueceu de mim. Deus virou as costas para mim. Deus não ouve mais a minha oração. Por causa da dor na alma, no corpo, e muitas das vezes até os ossos dói. Mas se eu e você não confiar no Deus que nós o servimos, é em vão nós estarmos aqui nessa noite. Mas se eu e você está aqui nessa noite, é porque nós cremos no Deus que é especialista em fazer e realizar milagres.
E eu não sei que milagre você quer que Deus faça. Mas eu sei de uma coisa, que você hoje à noite não vai sair daqui como você entrou. Você vai sair daqui hoje à noite pulando e cantando na presença de Deus. Você pode dizer amém? 2. Deus sempre abre caminho em meio a uma crise. Que crise você está passando? É conjugal. Quem sabe hoje à noite, ou através da internet, ou aqui, entrou o casal aí enfrentando uma crise, uma turbulência. Quem sabe a crise financeira. Quem sabe a crise dentro do lar, com os filhos. Se você orar e se eu orar, Deus mostrará uma saída. Deus nos dirá o que devemos fazer. Deus mostrará o caminho e vai dizer, vai por aqui. E aí você sai. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em defender e agir no meio do seu povo. E sabe como fazer. Três. Deus frustra os planos do inimigo. Vamos ao texto. Novamente. Foi o que Deus fez. Amã foi pedir a cabeça de Mardoqueu. E quando chega lá, os seus planos são frustrados. Você crê que Deus pode frustrar o plano do inimigo? Você crê que Deus pode frustrar? Sabe o que é que eu peço a Deus? Ainda hoje eu estava pedindo. Quando eu tirei o meu cochilo hoje à tarde, que me sentei na beira da cama. A pouca fé que ainda eu tenho, não deixa ela sair do meu coração. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé não chegaremos a lugar nenhum. Devemos nunca deixar isso morrer no nosso coração, que é a fé. Quando o Senhor diz na sua palavra que sem fé é impossível agradá-lo, lembramos que quando nós não estamos com fé, nós não estamos agradando o Todo-Poderoso. Por ser um culto de missões, eu poderia ministrar uma palavra falando sobre missões. Mas faz 3 meses que essa mensagem gera no meu coração para trazer aqui. E eu tenho certeza, Fabiano, que nem que seja uma pessoa nessa noite, Deus trouxe para tomar essa injeção. Deus não fala para quem está ausente, fala para quem está presente. 4. O inimigo conhece o verdadeiro crente ou o povo de Deus. O que me chama a atenção aqui no livro de Esther, na história que nós acabamos de ler, é que quem deu testemunho de Mardoqueu não foi outro crente. Quem deu testemunho de Mardoqueu foi a esposa de Amã. A esposa de Amã sabia a história dos israelitas. Toda mulher, toda esposa sabe a história do seu esposo, de onde ele veio, de qual cidade, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, se era católico, se era crente, se batia bumbo, sei lá. A gente tem conhecimento da história. E ela sabia a história do seu marido. Conhecia a história também dos israelitas. Olha a resposta que ela dá a Amã. Se ele realmente é descendente ou faz parte dos israelitas,
tu apenas começasse a cair. Isso é forte. Apenas tu começasse, Rabasse. E o que aconteceu? Se cumpriu o que ela disse, ele caiu. Eu vejo alguns Amã no nosso país se achando. Deus ainda domina essa nação. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Sabe o que é que eu oro a Deus todos os dias? Eu digo, Senhor, entra com tua justiça nesse país. Porque a justiça do homem já era. Nós não podemos mais confiar. Mas eu creio na tua justiça. Porque ela é perfeita, ela não falha. E Deus entrará com sua justiça nesse país chamado Brasil. Escreva aí. Quinto, voltando ainda, o 4. O inimigo conhece o verdadeiro homem ou mulher de Deus. Irmãos, isso me preocupou. Eu faço uma pergunta para você, você analisa no seu coração, não quero que você levante a mão, e eu faço essa pergunta hoje à noite: como é que o inimigo tem nos visto? Como ele tem olhado para a rocha? Como ele tem olhado para Maria, para José? Será que o inimigo tem visto, Esdras, se realmente nós somos homens de Deus? Nós somos cheios de falha, não somos perfeitos. Perfeito é o Deus que nós o servimos. Mas como Ele tem nos visto, como Ele tem nos observado, que brecha nós temos dado. Aí fica para eu e você pensar. Quinto, é nessa hora que você tem que ter convicção ao Deus que você serve. Crê no Deus que você serve. É nessas horas de batalhas, de guerra, de deserto, de tempestade, da calúnia. É nessa hora que eu e você tem que ter convicção no coração que o Deus que nós o servimos nos dará livramento e nos dará vitória. Eu aprendi uma coisa. Vou falar numa linguajar bem popular aqui. Eu falei isso no Rio Grande do Sul, aí o pessoal ficou perguntando o que era, eu fui explicar. Mas não foi no púlpito que eu estava pregando, não. Foi fora com os irmãos. Churumingar. Não adianta estar churumingando. Não adianta a gente estar, vai acabar tudo. Não adianta. O que vai adiantar é joelho no chão, jejum e oração. Até rima. Joelho no chão, jejum e oração. É isso aí que vai resolver. É a confiança no Deus que nós o servimos. Deus é bom. E bom todo o tempo. Sexto, o meu e o teu inimigo, ele vai cair. Pela fé, já caiu. Já perdeu. Já foi derrotado. E a vitória é minha e tua, em nome do Senhor Jesus. Sétimo, se você crê, os seus inimigos vão contemplar a minha e a tua vitória. Esse ponto aqui eu achei lindo. Vou ler de novo. Se eu e você crê,
os nossos inimigos verão e contemplarão a minha e a tua vitória. Será que não tinha algum crente cheirosinho, lindo, bonitinho, engraçadinho, dizendo assim: Mardoqueu agora dançou, Amã vai pegar ele com gosto, porque disseram que ele não se curva? Será que não tinha? Tem, irmãos. A coisa não muda nada do mesmo jeito hoje. Mardoqueu dançou, mas para surpresa foram ver Mardoqueu em cima do cavalo do rei, com a roupa do rei e com a coroa do rei. Imagine aí como é que as pessoas viam Mardoqueu, um homem simples, usado por Deus. Oitavo e último: adore, se proste, se curve só diante dele. Só diante dele. Para ele. Se curve, adore ele. Quando chega a época da eleição, é uma vergonha nas igrejas. Vou falar porque eu não levo nada. Uma vergonha. Amã passa e todos se dobram. Irmãos, se dobra e se curva diante de Deus. Levanta as mãos para adorar o Senhor, que é dele que vem o meu e o teu socorro. É dele, é para ele, tudo é dele, tudo pertence a ele. E toda a casa de Amã pagou caro por perseguir, por querer destruir a nação israelita, o povo de Deus. Agora sentadinho aí, abra a Bíblia no capítulo 10 de Esther, para nós encerrarmos. Vou querer que todos abram. Olha o fim da história de Mardoqueu. Lindo. Todos abriram? Diz assim: depois disto, Esther capítulo 10, depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Não é lindo isso aí? Eu amo a história, eu amo o livro de Esther. Eu já li tantas vezes que vocês nem imaginam. Um homem, é Deus, que vivia na porta do palácio. Terminou a sua história sendo o segundo de todo o reinado de Assuero. Zelava e tudo o que fazia era em prol dos seus irmãos e a sua nação. Até hoje, eu vou repetir, em Israel, se eu não me engano, não sei se é o mês de abril ou é março, se comemora uma festa chamada Purim, que significa sorte, por causa disso aqui. Um dos maiores livramentos que Deus deu à sua nação naquela época. Que Deus abençoe, vão para casa, quando saírem daqui, tem uma semana abençoada, como eu sempre digo, da minha parte, uma semana abençoada, cheio de vigor, cheio de fé. Não olhe para a esquerda, nem para a direita, tampouco para trás. Lembre do que você ouviu hoje à noite.
Lembre-se que Deus está lutando ao meu e ao teu favor. Mesmo que Satanás use alguém para soprar nos teus ouvidos, tu repreende em nome de Jesus. Que nem uma vez eu repreendi um cliente, lógico, eu não ia dizer na cara dele, mas espiritualmente, com as palavras negativas. Tem muita gente que diz, a coisa está ruim, está não sei o que, eu digo, está ruim para você, mas para mim está bom demais. Possível ao Senhor que tudo pode. Não é fácil, mas devemos botar a fé em prática. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.